Na aula de hoje a gente vai falar sobre o filme Animais Noturnos. É um filme de 2016, foi dirigido pelo Tom Ford, ele é estrelado pelo Jake Gyllenhaal e pela Amy Adams, e pelo Michael Shannon também, um ator coadjuvante. Eu escolhi esse filme para essa aula, e porque é o meu intuito usar esse filme, a história desse filme, para que a gente consiga discorrer um pouco sobre a linguagem simbólica, sobre o que é o simbolismo, porque a narrativa desse filme ela é muito simbólica. E de uma maneira muito reduzida e muito breve, né? A simbólica, essa disciplina, ela estuda a relação entre os seres, né? Quando a gente vê semelhanças entre coisas que aparentemente não são semelhantes, né? que não são a mesma coisa, então isso é a simbólica, é o estudo dessa relação de semelhanças. Por exemplo, a barba pode ser um símbolo. Então quando eu olho para alguma outra pessoa e eu vejo uma barba nela também, então existe uma relação entre nós dois, entre esses dois seres que têm barba. Quando a gente olha para uma rocha e ela é dura, e ela é forte, e ela é resistente, e a gente conhece uma pessoa que tem essas mesmas características diante da vida. Ela é dura, ela é forte, ela não se deixa abater. Então é até comum a gente usar essa expressão, né? Fulano é duro como uma rocha, é feito como uma rocha. Porque existe essa relação entre esses dois seres, entre esses dois entes, essa relação, essa mesma sensação de dureza e de rigidez e de fortaleza que a gente enxerga numa rocha, a gente enxerga nessa outra pessoa que encara a vida dessa maneira. Então, esse é o estudo da simbólica, essa relação entre os entes, né, e entre os seres. E esse olhar é muito importante para a gente quando a gente analisa uma história, ou mesmo quando a gente experimenta uma história. Porque sem esse olhar é muito difícil a gente entender uma história, a gente realmente entender uma história. Porque a verdade é que um filme, um livro, ele não está contando exatamente a nossa história, né? O filme não é sobre nós, literalmente sobre nós, porque a história é completamente diferente da nossa realidade. Mas os temas que esse filme aborda podem muito bem conversar com os temas da nossa própria vida. Então, se a gente tiver esse olhar simbólico, se a gente conseguir enxergar essas relações entre aquela história que a gente está experimentando e a nossa própria vida, então a gente consegue fazer esse paralelo, a gente consegue entender melhor essa história e usar aquela história, essa história, para a nossa própria vida. Extrair melhor essas lições dessa história. Então, o contexto desse filme, ele tem uma narrativa muito simbólica. A gente é introduzido a uma personagem, uma das protagonistas, né, a Susan, interpretada pela Amy Adams. E já no início do filme ali, ela é mostrada pra gente como uma pessoa de sucesso, né? Ela está numa exposição de arte que é dela, ela é a curadora, ela está na frente desse museu, né? E aparentemente de muito sucesso externo, né? As pessoas estão ali, está todo mundo gostando daquilo. Mas quando ela volta para a casa dela, aí a gente já começa a ver um outro lado dessa vida. É uma vida muito grande, muito portentosa, mas ao mesmo tempo vazia. A casa dela é mostrada pra gente como enorme, como muito espaçosa, porém sem ninguém. Ela chega na casa dela à noite, ela tá sozinha, a gente não vê ninguém. Ela vai dormir sozinha, a gente não vê ninguém. Então, a gente é apresentado a essa personagem que vive essa vida. E essa vida que ela vive hoje, a gente ter o entendimento disso é crucial para que a gente entenda a mensagem desse filme e o drama dessa personagem. E o simbolismo começa aqui, porque esse filme ele tem uma história dentro de uma história. Nós acompanhamos a história dessa personagem, porém essa personagem ela recebe um livro de um ex-marido, do ex-marido dela, a quem ela não vê há quase 20 anos. Então o filme também vai nos mostrar a história desse livro. Porém,
a história desse livro ela está intimamente conectada com a vida dessa personagem, com esse ex-marido dela. Então, o filme ele usa desse artifício, e eu acho isso genial, porque essa história que ele conta dentro do livro é a representação simbólica daquilo que ela viveu com o ex-marido dela. Então, aí já tem um simbolismo muito forte. E esse simbolismo também se encontra em coisas menores, como, por exemplo, quando ela recebe esse livro na casa dela, chega lá a encomenda do livro e ela vai ler, ela vai abrir, na verdade. Quando ela vai abrir ali essa encomenda, ela acaba se cortando. Foi um cortezinho ali na mão dela, e que para um olhar despercebido pode não ser nada demais. Ela só foi abrir um livro e se cortou, é comum acontecer. Porém, em um nível simbólico, o que isso está dizendo para a gente é o seguinte: esse livro que ela acabou de receber e que ela vai começar a ler, é um livro que irá machucá-la, é uma ferida que vai ser aberta de novo, não vai ser uma experiência agradável para ela. E a gente começa então a entender como foi a vida da Susan antes desse momento atual em que ela está. O filme vai contando isso pra gente. E ela, quando jovem, ela era muito diferente da pessoa que ela então se tornou. Porque o filme nos apresenta uma Susan que estava fazendo mestrado, então ainda jovem, tinha acabado de sair da faculdade, ainda estava decidindo o que queria fazer. E ela tinha vontade de ser artista, mas estava fazendo mestrado em História da Arte, então ela estava indo trabalhar mais nos bastidores do que como uma artista, mas ela ainda tinha esse sonho, ela ainda tinha essa vontade. E logo nas primeiras cenas desse momento inicial da vida dela, que o filme nos mostra, ela então conhece o Edward, que é esse ex-marido dela, e a gente vê esse encontro. E eles vão jantar e eles começam a conversar. Eles estudaram na mesma escola, né? Eles tinham uma queda um pelo outro na escola, e nessa conversa dos dois a gente já começa a entender ali a dinâmica entre esse casal, porque o Edward ele era um escritor. Naquele tempo ele já sabia que ele queria escrever e ele era muito decidido em relação a isso. Ele sabia que era aquilo que ele iria fazer. Então existe esse oposto entre esses dois personagens. Enquanto a Susan tinha vontade de ser artista, mas não estava perseguindo isso, e ela chega a falar isso nesse jantar, ela fala que ela é cínica demais para ter o olhar do artista, então é algo que ela não tem. E aí ela estava fazendo História da Arte, ela estava saindo mesmo da profissão de artista. E o Edward não, justamente o contrário. Então, ele é esse cara que ele sabe o que ele quer, ele é apaixonado pela literatura e pela escrita, e é isso que ele vai seguir. E ele também é mostrado pra gente como um personagem muito sensível, de muita sensibilidade, porque ele fala pra Susan: olha, você pode ser artista, é você que está jogando isso pra fora, eu não acredito nisso, jogando fora, eu não acredito nisso que você está falando, que você é cínica, que você não tem o que precisa. Então ele encoraja ela, ele é muito mais esperançoso e muito mais otimista do que ela. E ele é mostrado pra gente, então, como esse cara sensível. Depois, essa sensibilidade, em algumas cenas, ela vai se confundir com fraqueza, mas ele é um cara sensível. Tanto que tem uma cena onde, nesse mesmo jantar, na verdade, ela fala que o irmão dela tinha uma queda por ele quando eles estudavam. E a primeira reação do Edward é falar: porra, eu me sinto um péssimo amigo, porque eu nunca soube disso, eu nunca imaginei, e nós éramos melhores amigos na época, eu nunca soube, eu acho que eu deveria ligar para ele. E ela fala com eles: porra, qualquer outro cara no seu lugar não teria reagido assim, de saber que o melhor amigo dele era gay e que tinha uma queda por ele. Então o Edward é mostrado pra gente dessa forma. Porém a Susan, eles começam a se relacionar, então, e eles marcam o casamento e tal, eles decidem seguir em frente como casal. Porém a Susan vem de uma família muito, muito tradicional, uma família rica. E a mãe da Susan conhece o Edward, conheceu ele na infância. E a Susan é essa personagem que não queria ser como a mãe, né? Não queria ser essa pessoa rígida, essa pessoa que nos é apresentada como alguém que é elitista. E quando a Susan fala do relacionamento dela com o Edward para a mãe dela chega a falar isso com ela: ele não é o seu igual, ele é muito sensível para você.
E ali já começa uma discussão, porém, por fim, a mãe dela já faz um vaticínio para ela. Olha, tudo isso que você hoje ama no Edward, daqui a um tempo vai ser tudo aquilo que você vai detestar nele. E ainda que você não goste de admitir, você é muito parecida comigo. E por fim você só vai machucar o Edward. E então a gente começa a ver as dificuldades que eles enfrentam, né, que eles começaram a enfrentar depois de casados. Não muito, né, o filme não explora isso tanto, mas na cena em que ele explora isso, dá pra ver que o Edward está ali com dificuldades em escrever um romance, né, o primeiro romance dele, ele não estava se saindo bem. Então a cena já mostra isso, já pula para um conflito dele, ele pede para que ela leia algo que ele escreveu e ela não gosta, e isso vira uma discussão entre eles. Ela questiona se é isso que ele vai ficar fazendo o resto da vida, se ele vai ficar trabalhando em uma loja de livros, né, em uma livraria e tentando escrever o resto da vida enquanto eles estão vivendo ali. E ela aponta para o cenário, para a casa deles, né, e é uma casa simples e tal. Então ali ela já começa a demonstrar uma insatisfação com ela, aquela paixão que antes ela tanto gostava, agora já é algo que começa a incomodar ela. Aquilo que a mãe dela tinha, que era esse gosto pelo dinheiro, pela riqueza material, que ela achava que ela não tinha, ela está vendo que começa a fazer falta para ela. E eles vão brigando, eles têm outras discussões, e por fim ela decide que ela vai se separar dele, que ela não vai continuar com ele, né? E aí ela recebe ainda um outro vaticínio agora do Edward. Ele profecia para ela quase, ele diz: olha, quando você ama alguém, você não sai disso na primeira dificuldade, você não vira as costas na primeira dificuldade, você fica junto e você faz isso funcionar. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser que você nunca mais encontre alguém assim. E mesmo assim ela se divorcia, ela se separa do Edward. E a separação dela, a forma como ela faz isso, é brutal para ele. Porque ela conhece um outro camarada na universidade. E esse camarada também de família tradicional, também rico, cara muito bonito. E ela começa a se relacionar com ele. E muito pior do que isso, o que acontece é que tudo isso acontece pelas costas do Edward. E a forma como o Edward vê tudo isso acontecendo, e isso é mostrado pra gente numa cena, é com a Susan tendo acabado de sair de um procedimento onde ela abortou a filha que ela estava esperando do Edward, ou o filho, né? O filme não nos diz isso. Então o Edward vê os dois ali dentro do carro, logo após ela ter feito esse procedimento, e é assim que ele fica sabendo, né? Então, esse outro camarada chegou aqui e ele tomou a minha mulher e ele tomou a minha filha, né? Por causa dele, tudo isso se desfez. E por causa dela também, porque ela tomou essa decisão. Então, evidentemente, para ele, foi muito traumático, né? E é assim que o relacionamento desses dois personagens acaba. Ele passou 19 anos sem ter nenhum contato com ela, até esse momento em que ele manda o livro para ela. Eu contei aqui essa história toda de uma maneira cronológica, mas o filme não faz isso. Porque o filme, ele opta por uma narrativa onde as duas histórias, tanto a história essa que eu acabei de contar, que é a história do filme, e a história do livro, são contadas paralelamente. À medida que uma vai se desenvolvendo, a outra vai se desenvolvendo e a gente vai entendendo. Eu contei de maneira cronológica porque eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender agora do que se trata o livro do Edward, que é um livro, de fato, o corte que a Susan tem no início do filme, onde ela recebe o livro, é o grande indicativo do que aquela experiência seria para ela. Porque esse livro, que é essa história simbólica do que eles viveram, é um livro muito pesado, né? E quando ela começa a ler esse livro, a própria vida dela também parece que vai acabando. A gente vai vendo então que ela não tem uma relação tão boa assim, tão próxima com a filha. O relacionamento dela com o marido também já está ruim. E a história do livro começa com ela, né? Seria o personagem equivalente dela, são os mesmos atores que interpretam essa outra história, mas aí aqui são como personagens diferentes.
Mas estão os dois no carro com a filha no banco de trás e eles estão viajando, eles estão no Texas, né? Eles estão a caminho de algum lugar e é tarde da noite, parece que eles se perderam na estrada, então eles estão ali sozinhos, tá esse personagem, né, o Edward ali, responsável pela esposa e pela filha, sozinha no meio do nada, não sabe onde está, não sabe quanto tempo vai demorar para chegar em algum lugar. E aí um carro começa a persegui-los, dois carros na verdade, começa a perseguir os dois, depois de uma confusão ali na estrada. E esses carros jogam o carro do Edward para o acostamento e param, né, forçam ele a parar. E aí eles começam a atacar tanto a esposa dele quanto a filha dele. E a cena é uma cena muito tensa, toda essa sequência, porque isso vai acontecendo aos poucos. Eles saem do carro, esses outros personagens, esses que são os vilões, né, os vilões dessa história, e eles vão ali provocando, né, eles vão fazendo piadinha, brincadeiras, e a gente sente essa tensão, a gente sente que o Edward, naquele contexto ali, ele é impotente, ele não consegue fazer nada. E essa impotência dele é dada muita ênfase nisso. Isso fica claro que ele, naquela situação, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue impedir esses atacantes, essas pessoas, esses outros homens que os pararam ali na rua, esses criminosos. E por fim, esses criminosos, eles pegam a esposa dele e a filha dele, colocam no carro deles e saem. E deixam o Edward ali. Com um outro cara, e aí esse outro cara dirige o Edward para um lugar abandonado e tal, e ele consegue escapar. Mas a gente não tem mais notícia da esposa e da filha dele. Apenas no dia seguinte, a gente vê esse personagem tentando se reerguer ali, o dia amanhece, aí ele procura ajuda, ele procura a polícia. E aí ele volta no local onde ele estava e nos arredores ali ele começa a procurar com a polícia pela esposa e pela filha dele. E aí a gente vê tanto a filha quanto a esposa, as duas nuas e mortas, né? Uma abraçada com a outra. Então ele vê ali a esposa e a filha dele mortas. E aqui está de novo o simbolismo, porque tudo isso, né, o fato dele estar ali, dele se sentir impotente por não conseguir salvar a mulher e a filha, e ter esses outros homens que estão ali fazendo algo contra a mulher e a filha dele. Essa sensação de impotência que esse personagem tem, essa situação que esse personagem viveu, é a situação que o Edward viveu quando a esposa dele o abandonou e abortou a filha dele. Então aqui de novo essa representação simbólica. Daí a impotência dele, porque foi assim que ele se sentiu. Ele não sabia do que estava acontecendo e quando ele viu já tinha acontecido. Ela já havia feito o aborto, ele não podia fazer nada a respeito. Então, evidentemente, ele se sentiu impotente. Então a gente tem essa cena do livro que dessa maneira simbólica, ela representa exatamente a mesma coisa. Ele impotente dentro do carro, responsável pela esposa e pela filha, e ele não consegue fazer nada para impedir que ambas sejam mortas. Porque ainda que a Susan não tenha morrido, né, ele perdeu a esposa dele. E o simbolismo continua em toda essa história do livro, porque ele conhece então o policial, que é o policial encarregado pelo caso dele. Né, e aqui esse policial ele tem a figura simbólica ali de ser o senso de certo e errado dele, de ser aquele que vai buscar a justiça, né? É o bastião da justiça, da coisa certa a se fazer. Essa é a figura do policial. Sim, a figura simbólica. E o policial ele vai forçando o Edward a fazer a coisa certa, vai forçando o Edward, de alguma maneira forçando ele, né, a reconhecer quem foram os criminosos que atacaram ele, a esposa e a filha naquela estrada. Então, quando o Edward está meio reticente, é ele que vai, não, a gente tem que pegar esses caras, precisa reconhecer, você precisa encarar, você precisa olhar para eles e dar uma identificação positiva para a gente. Então fica claro também
que esse policial ele tem essa figura simbólica de alguém que está ali para dizer ao Edward como ele tem que agir, o que é o certo e o que é o errado. Ele é essa figura simbólica para ele. E da mesma maneira, o vilão, né, que é o mais importante ali dos criminosos, né, é o que de fato começou o ataque, foi o que orquestrou tudo, era o líder ali dos criminosos. Ele também carrega um simbolismo, porque se nessa cena, né, o Edward é mostrado como alguém impotente, né, como um homem fraco que não conseguiu proteger a esposa e a filha, esse outro vilão, esse outro personagem, ele é o exato oposto, assim, ele é a masculinidade completamente exacerbada, completamente extrema, tendo passado do ponto, né? Ele é o cara que ele faz aquilo que ele quer, ele não respeita lei nenhuma, ele é um criminoso, ele é arrogante. Então é essa masculinidade completamente descontrolada, completamente agressiva, completamente arrogante, e uma masculinidade voltada toda para o ego, porque tudo é a satisfação da vontade dele. Então é bem comum em histórias que exista essa relação entre protagonista e vilão. Uma relação de opostos mesmo. Então, se a gente tem aqui um protagonista que é fraco, que é mostrado pra gente como impotente, a gente tem do outro lado um vilão que é justamente o oposto, mas o oposto de uma maneira extrema, de uma maneira que passou do ponto, e por isso ele é o vilão. E o Edward ele vai se fortalecendo, né? A gente vê nessa história, o personagem do livro, ele começa a correr, ele começa a se exercitar, ele mantém contato sempre com o policial, ele quer saber como está indo o caso dele, e ele confronta os atacantes, né? Quando eles vão se aproximando ali de quem foram, e o Edward começa a identificar os criminosos, né? E eles são encontrados, o Edward enfrenta eles, né? Aquilo que ele não foi capaz de fazer no carro, quando ele foi atacado, agora ele começa a fazer, né? Ele começa a ir atrás deles, ele começa a identificar, ele quer que esses criminosos sejam presos. Só que acontece que esse vilão, ele sai ileso, né? Por falta de provas, por falta de evidências, mesmo tendo sido identificado pelo Edward, mesmo tendo sido pego pela polícia, ele consegue se safar. Ele não vai preso, ele não fica preso. Então aqui a gente tem, nesse momento da história, esse vilão está escapando pelas mãos do Edward, né? Os métodos corretos, os métodos legais não foram capazes de pegá-lo. E aí de novo entra o simbolismo, porque o policial, que é essa figura simbólica da justiça, do certo e errado, ele tem câncer, e ele revela isso pro Edward, que ele está morrendo. Ele não tem muito tempo de vida, e ele não tem ninguém, né? E aí tem detalhes que são do personagem, ele não tem ninguém na vida dele, ele não tem esposa, ele não tem filho, então, e ele tá morrendo, então ele tá disposto a mandar tudo isso pro caralho. O que ele quer é pegar o criminoso, ele não quer deixar esses criminosos se safarem. Então aqui, de novo essa relação simbólica, né? Os métodos legais, os meios legais corretos, eles não funcionaram. E ao mesmo tempo que eles não funcionaram, essa figura que representa esse caminho, ela está morrendo. Esse personagem está morrendo. E aí eles tomam a decisão, o Edward e o policial, de ir atrás dos caras eles mesmos, né? E aí fica claro isso, porque essa figura de certo e errado está morrendo, então o certo e o errado vai ser abandonado. Ele tá morrendo também na história. Ele está morrendo na consciência desse personagem. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos. E eles fazem exatamente isso, né? Eles conseguem encontrar os criminosos e tal. E o Edward enfrenta, né, o vilão, esse líder, quando acontece o confronto dos dois, é apenas o Edward e ele, o policial não está mais presente, né? Então é ele que precisa se virar com esse vilão. E ele consegue. Ele estava com uma arma que o policial deu para ele, e ele entra em confronto, consegue se virar, e quando ele acorda, porque ele recebe um golpe, depois de ter, no mesmo momento que ele estava atirando no cara, ele recebe um golpe, ele desmaia ali. Quando ele acorda, então a gente vê esse personagem sangrando, machucado, chocado ali, no momento de choque, com a arma na mão.
e ele cai no chão. Quando ele sai da casa onde ele estava, onde ele confrontou o vilão, ele cai no chão e ele está com essa arma na mão. E daqui a pouco ele cai de novo, ele está sem forças, ele cai novamente e a arma dispara acidentalmente na própria barriga dele. E ele morre. E de novo a gente tem outro simbolismo, porque esse personagem que representa o Edward, né, na vida real, que é essa história do filme, a primeira, ele morre aqui. Ele conseguiu, tudo bem, ele lidou com o que ele tinha que lidar, ele fez isso por meios que não eram os corretos, mas ele conseguiu fazer isso, mas ele pagou por isso com a vida dele, né? Ele acabou morrendo. E qual é o significado simbólico disso, né? Porque também tem algum. Essa morte ela não é em vão, ela não acontece, ela quer dizer alguma coisa pra gente. E talvez você possa estar pensando que toda essa interpretação simbólica é uma grande viagem. E não é, porque o filme deixa isso muito claro. A forma como o filme conta essa história, o diretor conscientemente deixa pistas pra gente o tempo todo de que é disso que se trata. Naquela cena em que o Edward e a Susan estão discutindo sobre o romance que ele pediu para que ela lesse, uma das críticas que ela faz à escrita dele é a seguinte: olha, você devia parar de escrever sobre si, porque ela estava achando aquilo entediante. E nesse momento ele fala com ela: todo escritor escreve apenas sobre si. Então é evidente que aquele livro que ele escreveu é sobre ele, é sobre a história que ele viveu. Existe um simbolismo também imagético no próprio filme. Várias cenas são mostradas, uma seguida da outra, cenas que acontecem na história primeira do filme e as cenas que acontecem no livro. Então você tem uma cena onde o Edward está tomando um banho na banheira, o Edward do livro, logo após acontecido com a esposa e a filha, e ao mesmo tempo, logo em seguida, você tem uma cena da Susan na banheira dela. Na cena em que ele encontra a esposa e a filha mortas, depois de terem sido estupradas, o take mostra a filha dele deitada, nua, de costas, é assim que ele a encontra falecida, e então a Susan, né, a primeira história do filme, quando ela lê esse trecho, ela liga para a filha dela. E quando ela liga para a filha dela, essa mesma personagem, nós somos mostrados esse mesmo take, dessa mesma personagem deitada numa outra cama, mas aqui é a relação simbólica de novo, porque ainda que sejam personagens diferentes, existe a semelhança da forma como elas estão deitadas. Existe a semelhança até mesmo na figura física, porque a atriz inclusive é a mesma, mas o jeito que está deitada, os cabelos ruivos. Então o filme deixa claro pra gente que aquilo ali tudo ali se trata de uma interpretação simbólica. E por exemplo, na cena onde o Edward briga com a Susan e eles de fato eles se separam, onde ele fala ali que ela deveria tomar cuidado com o amor e tal, a cena acaba, e aí mostra um take pra gente, ele tá do lado de uma loja de carros, e o carro antigo que está na loja, que a gente consegue ver nesse frame, é o mesmo carro antigo que o vilão do livro dirige quando ele joga o carro dele pro acostamento, né? E também, em uma cena na vida da Susan, lá, a cena no museu, a gente é mostrado, ela para, em determinado momento ela para e ela começa a olhar para um quadro que ela mesma havia comprado e ela não se lembrava, e o quadro estava escrito Revenge, que é vingança. Então, de novo, mais uma pista que, olha, isso aqui é sobre simbolismo, é sobre a interpretação dessa história. Porque, de fato, essa parece ser a intenção do Edward, né? E aqui a gente volta para esse fato desse personagem do livro ter morrido. A gente pode interpretar a morte de algumas maneiras, né? Ele morreu. Essa morte dele quer dizer que o Edward, né, na vida real ali do filme, morreu também para Susan. Isso quer dizer que ele morreu, e aqui numa estrutura mítica ele morre para então ressuscitar mais forte, ou seja, eu enfrentei isso que eu precisei enfrentar, eu venci isso, paguei com a minha vida porque foi doloroso, mas aí tem a ressurreição simbólica, né? Ou seja, o Edward ele escreveu um livro, ele lidou com aquilo, aquela parte dele morreu e agora ele consegue seguir em frente. Essa é uma forma de interpretar essa morte desse personagem também. No entanto, não me parece que é isso que acontece. Porque após ler o livro,
a Susan manda uma mensagem para o Edward, que havia entrado em contato com ela, pedindo para ela ler o livro, avisando que tinha enviado e que queria muito que ela lesse. A Susan manda uma mensagem para ele querendo se encontrar com ele, 20 anos depois. Né? E aí ele responde dizendo que sim, beleza, vamos, a gente se encontra. E eles marcam o restaurante, marcam o dia e tudo. Então a Susan vai para esse restaurante e ela espera a noite inteira. E o filme se demora um bom tempo nessa cena, mostrando todo mundo entrando e saindo do restaurante e indo embora. E ela ali sozinha. Então, de fato, existe aqui essa pretensão mesmo de vingança do Edward. E é por isso que eu não acredito que a interpretação correta da morte do personagem dele no livro tem a ver com ele seguir em frente. Porque, tudo bem, talvez ele de fato tenha lidado com o que aconteceu escrevendo esse livro. Talvez esse livro tenha sido catártico para ele, foi a forma que ele teve de encarar esse problema da vida dele. No entanto, ele ainda assim ele tinha essa pretensão de vingança. Ele queria se vingar dessa pessoa. E se assim o é, então automaticamente ele passou 20 anos da vida dele com isso. E ele nunca se casou de novo, ele nunca. O que nos é contado sobre ele, sobre a vida que ele levou após o término com a Susan, é de que ele nunca mais fez nada da vida dele. Então eu não vejo como ele seguindo em frente, porque ele ainda estava pensando na vingança. E a satisfação dessa vingança não me parece que seja algo que vá fazer com que ele siga em frente. Se a gente for parar para pensar a nossa própria vida, e talvez isso já tenha acontecido com você, por exemplo, uma briga entre namorados ou entre companheiros, uma discussão muito séria, e aí alguma das partes ali decide que vai se separar, que vai terminar, que acabou. Quando isso de fato é assim, aquela parte que toma essa decisão, e ela realmente toma essa decisão, ela apenas comunica isso e ela sai da discussão, ela sai da briga. Ela não fica mais falando sobre aquilo ali. Ela não dá mais a oportunidade para uma interação. É ou não é assim? Agora, quando a outra parte continua falando, continua dando espaço para aquela discussão, continua falando sobre aquilo ali, é evidente que ela ainda espera uma reação da outra pessoa. Então, ainda que ela tome uma decisão e ela diga, para mim acabou, não dá mais, mas ela ainda está engajada naquela conversa, é evidente que ela espera uma reação da outra pessoa. E talvez essa reação que ela espera seja da pessoa falar, não, vamos resolver isso aqui. Então, se a gente consegue reparar isso na nossa própria vida, fica fácil de entender que esse encerramento que o Edward queria, se ele está vindo através de uma vingança, então ele ainda precisava de uma resposta dela. Ele ainda precisava de uma reação dela para que ele tivesse esse encerramento. E isso não é encerramento, porque encerramento vem da gente mesmo, não é de uma outra pessoa. Quando a gente faz isso, a gente está dando à pessoa a permissão de nos manter ali pelo tempo que for, porque depende dela. A nossa liberdade, a gente poder finalmente seguir em frente depende da outra pessoa. E o encerramento não é isso. O encerramento é quando a gente toma a decisão. Então, eu conheço pessoas que assistiram esse filme e as pessoas têm esse senso de satisfação, né, por aquilo que o Edward faz, de ter escrito esse livro com o intuito de se vingar da ex-esposa e principalmente por ter marcado com ela e de não ter ido, né, e de ter se vingado para ela. Olha, eu só queria que você fosse aí e me esperasse. Eu queria que você quisesse me encontrar para que eu pudesse te dar o bolo, te deixar aí esperando. E as pessoas têm satisfação com isso. Não me parece ser... Essa atitude desse personagem não me parece ser a correta. Não me parece ser um comportamento que a gente deva imitar. E da mesma maneira, existe também a lição da personagem da Susan. Porque ela está ali sozinha nesse restaurante. É assim que a vida dela termina. Ela que, quando jovem, deu as costas para esse cara, por quem ela realmente era apaixonada, a quem ela realmente amava, ela deu as costas para ele porque ela queria outras coisas. Ela queria uma riqueza material. Ela queria um homem que
que estivesse mais focado no dinheiro, né, nos bens, no trabalho. Ela queria um emprego onde ela pudesse ter estabilidade, onde ela pudesse realmente ter um bom salário, e ter grana, e ter reconhecimento. Ela não queria o risco de ser artista. E ela dá as costas para o Edward, porque ela queria ter todas essas coisas, e ela consegue todas essas coisas. Ela, de fato, ela fica com um cara que se preocupa com o trabalho. O problema é que esse marido dela, né, o marido atual dela, mesmo tendo um pensamento apenas para o dinheiro e apenas para o trabalho, ele está enfrentando a falência. Os negócios não vão bem. E em uma determinada cena, a própria Susan fala com ele: o dinheiro é importante para você, mas para mim não é. Então, naquele momento, depois de ter dado as costas para alguém que ela realmente amava e que realmente queria estar com ela, ela viu que o dinheiro que ela queria, a vida pela qual ela trocou o ex-marido dela, não era o que ela realmente queria. Aquela vida de riqueza, uma vida de ostentação e de conforto, ela viu que naquele momento não fazia mais sentido para ela. Para ela não era necessário, não era o que ela realmente procurava. E o marido dela, além de apenas se preocupar com o trabalho, por se preocupar só com o trabalho, eles não têm uma boa relação, eles mal se veem, né? Eles não têm proximidade, eles não são próximos um do outro. Então, ela vive uma vida vazia. Ela conseguiu a vida que ela queria, mas essa vida é uma vida vazia. Aquilo que ela queria não era, de fato, a vida que ela imaginava. E essa, eu acredito que seja a grande lição dessa personagem, que a gente pode retirar dessa personagem, porque a gente também pode fazer isso, a gente também incorre nesse erro. E aqui não se trata apenas de relacionamento, não se trata apenas de escolher a estabilidade de alguma pessoa, de algum relacionamento, a estabilidade financeira, abrindo mão de uma outra pessoa porque você realmente sente alguma coisa. Não se trata apenas de relacionamento, porque, de novo, se a gente tiver esse olhar simbólico para isso, então a gente consegue usar essa situação para várias outras coisas. Então a gente pode ter essa relação em vários outros aspectos da nossa vida. O que a gente quer do trabalho? O que você quer do seu trabalho? Você quer ter a profissão X, que pode ser que você consiga, pode ser que não, ou você quer encontrar um sentido no seu trabalho, seja ele qual for. Você quer uma mansão multimilionária com carros importados na garagem, ou você quer ter um lar, não importa onde seja essa habitação. Entendem a diferença aqui? Uma coisa, quando a gente fala de uma profissão X, quando a gente fala de uma mansão de tantos milhões, essas coisas elas são pontuais. Elas por elas mesmas, elas não significam nada. A Susan com certeza vive numa mansão multimilionária, gigante, mas ela vive uma vida vazia. É uma casa uma casa que não é um lar, que não tem nada para ela ali. E a gente consegue fazer então esse paralelo com nossas próprias vidas, e essa é a percepção que a gente tem que ter de, como diria Jordan Peterson, psicólogo canadense, em uma das regras do primeiro livro dele, né? Busque o que é significativo e não o que é conveniente. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Busca aquilo que tem profundidade, aquilo que se mantém, aquilo que é estável, aquilo que é realmente estável, que não depende de outras circunstâncias externas, como um amor de verdade ou como um propósito no trabalho, seja esse trabalho qual for, uma maneira de enxergar as coisas, um olhar para a vida que não depende das circunstâncias externas. Essa é a grande lição que a gente pode levar desse filme, né? Além de todo esse treino para o nosso olhar simbólico, de interpretar essa história, mas também de entender que não se trata de conquistas externas grandiosas, não se trata de ir para fora e para mais espaço, para coisas maiores. Não é esse o caminho. O caminho não é para expansão material. O caminho é de profundidade.
da gente enxergar as coisas na sua essência, né? E entender o que de fato é importante. Não é a casa multimilionária, mas é um lar. Não é um relacionamento de conforto financeiro, mas um relacionamento onde de fato exista companheirismo. Não é um trabalho que vai te dar um salário ótimo, mas no qual você talvez não encontre nenhum propósito, no qual você não esteja ajudando ninguém, aquilo não seja de fato importante para ninguém. E a gente consegue trazer isso para a nossa vida, né? Quais são as decisões que a gente está tomando hoje? O que a gente busca hoje? Que a gente de fato está olhando para a essência daquilo que a gente está buscando, e não para uma circunstância externa que não depende da gente e que da mesma maneira, ainda que aconteça, ela pode acabar da noite para o dia, exatamente porque não depende da gente. Então ter esse olhar, um olhar de mais profundidade para as coisas, de escolher aquilo que é significativo, que é realmente importante e que é realmente estável, que de fato depende de nós e que é importante para nós, ao invés de procurar resultados externos que são pontuais e circunstanciais. Esse é o caminho. Não é um caminho para fora, é um caminho para dentro, um caminho de profundidade. Esse olhar para o que é significativo e não para o que é conveniente.